Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse quem vos fala é o presbítero José Ribamar. Estamos reunidos aqui através desse veículo de comunicação para a nossa escola bíblica dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central em Tianguá, igreja esta presidida pelo pastor Silas de Souza Cabral. Meus irmãos, nós iremos iniciar a nossa escola bíblica com uma oração. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos por este momento, ó Pai, que o Senhor nos concede para estarmos aqui, ó Pai, para aprendermos a Tua Palavra. Abençoa, meu Pai, todos os Teus filhos, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, aqueles que estão doentes, enfermos. Senhor, que o Senhor possa estender a Sua mão e os curar. Aqueles que estão, Senhor, em terras longínquas, missionários, ser com Ele, meu Pai, para dar-lhe, Senhor, a vitória. Abençoa a Tua igreja em toda a face da terra. Pois é isso que te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos estudando a revista Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Reconstrução. A nossa sociedade passa por um momento de crise e estamos saindo da crise. Estamos nos reconstruindo. E essa reconstrução, ela se dá no campo material, mas também no campo espiritual. E na lição de hoje, nós iremos estudar a lição de número 7, lição essa que tem como título: O povo de Deus deve separar-se do mal. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Esdras, no capítulo de número 2, e o versículo 59 ao 62. Nos diz assim o texto bíblico: Também estes subiram de Tel-Meloá e Tel-Assá, Querube, Adã e Miné, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Coás, os filhos de Basilai, que tomou a mulher das filhas de Basilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdote. Esdras 4, 2 ao 3. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao Senhor Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós só a edificamos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Esdras 6, 2 e 4. E em Acmatá, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: Essa casa se edificará para o lugar em que se ofereçam sacrifício
e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. O textuário nos diz assim, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Meus queridos e amados irmãos, vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi lida. Nos dá, Senhor, sabedoria e entendimento, graça, ó Pai, e paz para com todos os homens, para que possamos, ó Pai, conviver, ó Deus, em harmonia com todos. Nos dá, Senhor, o entendimento da tua palavra. É isso que te peço para a tua igreja. Amém. Amados e queridos irmãos, na lição de hoje, nós iremos abordar um tema, uma primícia, na realidade, do Senhor. Quando o Senhor pede que o seu povo se aparte, se separe, deixe de lado aquilo que é mal aos seus olhos, né? A lição de hoje, o Senhor, ele requer isto de nós. E venhamos a cada um de nós a ser o seu povo. O povo de Deus, ele deve realmente se separar do mal. Amém? Amados, na lição de hoje, nós estamos estudando o livro de Neemias e Esdras, e também temos textos de profetas como Ageu, como Malaquias, como Zacarias, né? São textos que estão presentes nesta revista. E a lição de hoje, ela traz um episódio que aconteceu na vida do povo judeu ao retornarem do cativeiro da Babilônia para a cidade de Jerusalém. Os irmãos sabem que Israel que os judeus estiveram cativos na Babilônia e que o rei Ciro ordenou que esse povo voltasse para a sua terra. Os 70 anos profetizados por Jeremias haviam terminado e o povo começa então o regresso para a sua terra. Porém, esse regresso ele foi acompanhado de alguns episódios, né? O povo recebeu ordem do rei Ciro para reconstruir aquela cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo, voltar à sua atividade normal, reconstruir o templo, né? O templo deveria ser reconstruído, mas infelizmente o povo falhou por um determinado momento nesta missão. E a lição de hoje vai justamente falar a respeito desses pontos, né? Nós entendemos aqui que a nossa revista ela tem 4 pontos, né? O primeiro ponto fala a respeito que somente os judeus receberam esta ordem, né, para ir a Jerusalém, para ir ajudar. Somente os judeus receberam esta incumbência, né? Essa incumbência foi dada somente aos judeus. É importante sabermos disso porque quando os judeus receberam a ordem de deixar a Babilônia, algumas pessoas que não eram judias, elas viram que era uma oportunidade deles deixarem aquela região. Mas a ordem era somente para os judeus. Ao contrário do que houve lá no Egito, né? No Egito os irmãos lembram muito bem. No Egito, quando o faraó permitiu que os israelitas deixassem o Egito, então os israelitas deixaram o Egito, realmente. Só que com os israelitas veio também um grupo de pessoas que não tinham
nenhum compromisso com a palavra de Deus. Um grupo de pessoas que se aproveitaram daquela situação, se infiltraram no meio do povo e disseram: essa é a nossa chance, é a nossa hora de se dar bem na vida. Vamos embora com esses judeus, com esses israelitas, que eles receberam a promessa de uma terra que mana leite e mel. E o Deus deles é poderoso porque tem feito maravilhas aqui no Egito, como nós temos testemunhado. Então, lá no passado, os israelitas que estavam lá no Egito deixaram o Egito rumo a Canaã, levando consigo aquele povo. E agora, anos depois, isto se repete, só que a ordem aqui não permite que nenhum que não seja judeu, que não seja israelita, possa retornar para Jerusalém. Então, esses serão um dos aspectos que nós iremos estudar, né? Então, esse povo estava espalhado ali na Babilônia e estavam agora regressando para a sua terra. Somente os judeus poderiam voltar, né? É importante sabermos, né, que havia um povo ali que se ofereceu, né? Havia um povo ali que se ofereceu para ir também junto com os judeus, né? Mas, graças a Deus, onde nós temos um servo de Deus atento, sabe reconhecer o perigo e então sabe dar a resposta correta. A nossa introdução diz que depois de anos, né, no cativeiro, como já foi falado, esses judeus estavam retornando a Jerusalém. Iam voltar à sua vida comunitária conforme os ritos da lei. A ordem, portanto, dizia que somente os judeus retornariam a Judá. Aqueles que comprovassem a sua, digamos assim, tivesse um ancestral judeu, né, a sua ascendência, realmente ele fosse um judeu puro, ele poderia retornar, né? E aquele povo que esteve ali no Egito, eles guardavam as suas genealogias, né? As suas genealogias. Espiritualizando este episódio, saiba que Deus sabe discernir os que são seus e os que não são seus. Ele consegue falar e ver somente para aquelas ovelhas que são do seu pasto, que são do seu redil. Então o Senhor conhece todas as ovelhas. Ninguém vai entrar de penetra no céu, vai querer, vamos entrar. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. A Bíblia diz que há um livro no céu em que é registrado todo o seu povo. Há um registro de todas as nossas ações. Tudo está patente diante dos olhos do Senhor. Então Deus, ele não aceita aquela mistura, aquele povo mestiço que estava ali infiltrado. E alguns até alegavam que eram descendentes de sacerdote, filho de sacerdote, mas quando se buscou na lei, observou-se que aquelas pessoas não faziam parte do povo de Deus, né? Nós entendemos que também nos dias de hoje muitas pessoas elas se achegam ao meio evangélico, né, para buscar benefícios, e apresenta-se como sendo um servo de Deus, mas na realidade não é um lobo, muitas das vezes, que está infiltrado no meio do povo de Deus. A experiência do povo de Israel já tinha demonstrado, né? A experiência tinha demonstrado que ao retornar para a Babilônia, ao retornar da Babilônia para Israel, levar consigo aqueles que não eram judeus traria grandes problemas. Eles lembraram do que aconteceu quando eles deixaram o Egito. Quando saíram do Egito, aquele povo que acompanhou eles deu muito problema. Então já tinham esta lição
em mente. O primeiro ponto nos diz que os judeus mestiços, nascidos de casamento misto na Babilônia, eles não puderam retornar. Não puderam retornar. Esses judeus mestiços, eles não retornaram de maneira nenhuma. Eles ficaram lá na Babilônia. Judeus que haviam contraído matrimônio com mulheres da Babilônia, seus filhos não puderam retornar para Jerusalém. Certo? Os judeus que não foram achados nomes, também temos uma grande quantidade de pessoas que não foram achados nomes e também não puderam comprovar sua ascendência judaica e ficaram, portanto, na Babilônia. Nós entendemos aqui, e o apóstolo Paulo nos orienta, que o cristão ele não deve, digamos assim, entrelaçar-se, ter um jugo desigual com alguém. O cristão não deve, de maneira alguma, se aproximar de uma pessoa, diga aproximar-se intimamente, ter ligações que venham a fazer com que ele possa desistir da sua fé, abandonar a sua fé, dar ouvido, se aconselhar com pessoas que não têm o mesmo propósito de fé, que não caminham junto conosco. Temos que ter muito cuidado nessa questão do jugo desigual. Queremos colocar duas pessoas para andar juntas que pensam diferente, que não comungam da mesma fé, das mesmas ideias. Isso é um perigo que ronda o povo de Deus. E o apóstolo Paulo nos faz essa recomendação aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, 15. Ele faz essa advertência sobre o perigo do jugo desigual. A experiência dos judeus ela é com relação ao perigo que eles correram quando saíram lá do Egito. Quando foram lá no trajeto para Canaã, quem primeiro começou a murmurar no deserto foram os estrangeiros. Os estrangeiros começaram a murmurar. E o povo de Deus, vendo os estrangeiros murmurando, começaram também a murmurar. Então, essa aproximação da igreja com o mundo, das coisas sagradas com o profano, faz com que o povo possa ser corrompido. O povo possa ser corrompido. A igreja tem que se primar por uma linha que não venha a, digamos assim, espancar as pessoas, a afastar as pessoas da oportunidade de conhecer a Cristo, mas ela também não pode ceder aos encantos das pessoas, aos talentos das pessoas. Nós vamos observar aqui, meus queridos irmãos, que aqueles estrangeiros que estavam no meio do povo, eles se encheram de gula, tornaram a queixar-se, a dizer, se nós tivéssemos no Egito, para comer carne, comer isso, comer aquilo outro. Então, o cristão, ele tem uma vida que ela é regrada, ela é pautada, direcionada, dirigida por Deus. Ela não é uma vida desregrada. Ela é uma vida que é pelo caminho estreito. E se o cristão começar a dar ouvido àqueles que andam pelo caminho largo, ele acaba certamente ficando no meio do caminho, no meio do deserto. Houve uma geração
que ficou no meio do deserto. Aquele povo poderia ter concluído aquele trajeto, segundo alguns estudiosos, 40 dias, 30 dias, considerando aí o passo das crianças, dos animais, mas levaram cerca de 40 anos. Levaram 40 anos. E a Bíblia nos diz que foi pela murmuração. Os murmuradores, os levantes, as rixas que houveram ali e que possivelmente não teve uma origem dentro do povo de Deus, e sim naquelas nações que se purificaram para sair também do Egito, tá certo? Então o povo que saiu era um povo que estava aí desejando, né? Desejando aquelas comidas do Egito, e Deus não se agradava deles, né? Deus não se agradava daquela mistura que estava ali. O povo ia para uma terra que manava leite e mel, mas estava com saudade aí das comidas do Egito, né? Queremos dizer a você que Deus tem um céu para nós. Deus tem algo maravilhoso, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para os cristãos, para os crentes. Mas se nós passarmos a dar ouvidos às pessoas que não querem e que não têm compromisso com a palavra, certamente iremos cair no mesmo engano em que esses israelitas caíram lá com aquelas nações que deixaram o Egito. Então Deus, ele não aceita mistura do seu povo com o mundo, né? Vale lembrar que nós estamos falando aqui de uma mistura espiritual. Uma mistura espiritual. É preciso que fique bem claro isso para os nossos amados irmãos. E também uma mistura de negócios, né? Coisas que causam uma afinidade muito grande. O crente tem que ter muita sabedoria na hora de escolher as pessoas com quem ele deve se relacionar, tá certo? O segundo ponto, nós observamos aqui quem eram esses samaritanos, né? Quem eram os samaritanos? Os judeus, eles não aceitaram a ajuda dos samaritanos, mas os samaritanos, eles eram uma mistura de gente. Eles apareceram, como está aí no slide, aí no ano 721 a.C., quando o rei Ciro de Israel foi derrotado pelo exército. Quando o rei de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do reino do norte levaram cativa para a Síria. 1 de Reis 17:24, né? O reino do norte, a capital era Samaria, onde ficavam as 10 tribos, e os assírios lá chegaram, né, em 721, 722, transportaram aqueles judeus que moravam ali, tá certo? O reino de Salomão, que era o reino de Judá, o reino do sul, ainda permaneceu por alguns anos, e depois foi levado para a Babilônia, né? Então, por ordem do rei da Síria, foram trazidos para habitar lá em Samaria uma mistura, né, de gente, e habitaram aquela cidade de Samaria. Essa mistura de gente, eles também casaram com alguns judeus ou israelitas que ficaram lá em Samaria. Então, uma mistura, um sincretismo religioso, né? O sincretismo religioso. A gente vai perceber que esse povo que ficou lá, eles herdaram a cultura, os templos, alguns costumes, com certeza livros e outros utensílios daqueles israelitas que deixaram, e acabaram absorvendo parte daquela cultura, da religiosidade do povo, e ficou um povo híbrido. Eles tinham os seus deuses, né, porque os que foram levados para Samaria para substituir os israelitas, eles eram pessoas que não eram de boa índole lá onde eles moravam. Não eram. Eram pessoas que davam trabalho às autoridades,
muitos eram criminosos, né? E povoaram aquela cidade. E com o passar do tempo fizeram casamentos, né? Então o povo foi crescendo e se multiplicando ali naquela região, tá certo? Então os samaritanos, os atuais samaritanos se formaram a partir dessa mistura, né? E o rei da Síria enviou até sacerdotes, né, dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Observe que o rei da Síria, ele tem um olhar para aquelas pessoas que ele mandou para Samaria. Então ele enviou pessoas que não eram sacerdotes, um falso sacerdote, porque o verdadeiro sacerdote está lá no reino do sul, está lá em Judá. Então ele enviou alguns falsos sacerdotes para ensinar aquelas pessoas. Então aqueles falsos sacerdotes ensinaram coisas erradas, né, híbridas, coisas misturadas. Ora falava de Deus, ora não falava. Havia um sincretismo religioso muito grande, né? É tanto que quando Jesus chegou, né, e Jesus esteve ali em Samaria, conversou com aquela mulher samaritana, é muito conhecida a passagem, e a mulher relatou e sabia que o lugar onde deveria se adorar a Deus era em Jerusalém. Aquela mulher conhecia parte das escrituras, porém só conhecer não atesta que a pessoa é de Deus. Tem que conhecer e tem que praticar, né? Então os samaritanos, eles temiam o Senhor, mas não serviam, né? Serviam os seus deuses. Eles aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria, né? Tem pessoas que se aproximam realmente da igreja, do povo, aceitam os ensinos, aceitam os conselhos dados pelo pastor, as orientações previstas aqui na Bíblia, mas elas acabam querendo viver da maneira que viveu anteriormente. Jesus disse que é necessário nascer de novo, né? É necessário nascer de novo para adentrar o reino dos céus. Os samaritanos, eles ofereceram cooperação aos judeus, né? É muito interessante essa passagem, quando os samaritanos procuram oferecer cooperação aos judeus para começar a construção do templo, né? Para começar a construção do templo, os samaritanos oferecem sua ajuda. Em outras palavras, estão oferecendo os seus dons, as suas habilidades. Isso é muito comum também nos dias de hoje, né? O crente tem que ter essa percepção, né? A igreja do Senhor tem que ter essa percepção, que muitas pessoas chegam oferecendo seus dons, seus talentos, mas na realidade o propósito delas é outro, né? Nós vivemos em tempos modernos, onde o povo evangélico cresceu, a palavra do Senhor se multiplicou, pelo menos aqui na nação brasileira, e o mercado de produtos que com características cristãs, seja livros, CDs, DVDs, isso vende, né? E algumas pessoas, observando que isto constitui um mercado, se aproximam, né, da fé cristã, dizendo-se que estão agora querendo servir a Deus, para implementar os seus produtos, para venderem os seus produtos, né? E o povo cristão tem que estar atento a essas questões. Então os samaritanos ofereceram ajuda para construir o templo, mas essa ajuda foi rejeitada, né? Foi rejeitada. E eles ofereceram ajuda para construir os muros. Então, mas graças a Deus que nós tínhamos ali Esdras, tínhamos Neemias, pessoas que sabiam reconhecer o perigo. Isso chama-se espírito de discernimento. A igreja do Senhor, ela tem que ter esse discernimento espiritual, porque muitas das vezes aproxima-se da igreja uma autoridade, até uma autoridade constituída. Pode ser um deputado, pode ser um presidente, um prefeito, um governador. Não que nós não possamos receber essas pessoas na igreja, a gente deve recebê-las,
tratá-lo com todo respeito, mas não vamos ceder aos seus encantos, porque muitas vezes eles não se aproximam com a intenção realmente de ajudar, e sim de tirar algum proveito do meio do povo de Deus. Os judeus não aceitaram essa ajuda. Os samaritanos ofereceram cooperação e os judeus não aceitaram. Essa atitude, ela é bíblica, né? Pois a Bíblia nos manda que a gente tem que se afastar, né? Afastar daquelas pessoas que corrompem a sã doutrina, aqueles que não têm uma vida, que têm uma vida irregular, daqueles que causam divisões, né? Então nós temos que ter essa sensibilidade espiritual e para tratarmos com essas questões, porque isso envolve pessoas e nós não queremos machucar, no entanto, não queremos nos contaminar. Então isso envolve uma habilidade espiritual de cada um de nós e da igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela tem o Espírito Santo e ele faz uma divisão, ele penetra na alma, no espírito, no coração e na mente das pessoas, e ele alerta o crente verdadeiro, alerta-o do perigo. Então Neemias e Esdras aqui foram alertados pelo Espírito Santo. As pessoas estavam ali com o documento em mão dizendo que pertencia àquela genealogia. Neemias, você não pertence, você não faz parte. E o inimigo, ele não desiste, ele tentou oferecer a ajuda não veio, então agora ele parte para uma outra estratégia, né? Então os samaritanos agora procuram se aparentar. O que significa isso? Se a gente não pode ajudá-lo com os nossos talentos, nós vamos então casar, nós vamos dar as nossas filhas para que elas possam casar com esses judeus, e assim nós teremos como adentrar a esse povo, né? E porque você deve estar perguntando por que eles queriam oferecer uma ajuda, depois ofereceram as filhas e muitos caíram. Ofereceram filhos para casar com as filhas e muitos israelitas também caíram. Então, quando fizeram isto, eles estavam em busca do privilégio que o povo judeu, que Zorobabel, tinha diante do rei. O rei Ciro era a maior autoridade, gozava de uma autoridade e de um prestígio junto ao rei. E Zorobabel tinha esse prestígio, né? Tinha esse acesso. E hoje o povo cristão, ele tem acesso, o crente, ele tem acesso a Deus, a maior autoridade do mundo. As pessoas muitas vezes querem se aproximar. Irmão, ore por mim, irmão, peça a Deus. As pessoas têm isto, elas sabem disto, que a oração do justo, a Bíblia diz que a oração do justo, ela é ouvida e que Deus responde às nossas orações. Há pessoas que se aproximam da igreja para receber uma cura, para receber uma, digamos assim, uma bênção material, né? Alguns se aproximam da igreja até para contrair um matrimônio com as irmãs da igreja, porque sabe que são moças educadas, né? Sabe que são jovens educados, que temem a Deus, acham bonito o modo de viver dos nossos jovens, né? Se aproximam e acabam casando, mas aquele casamento, com o tempo, ele não prospera. Por que ele não prospera? Porque aquela pessoa, muitas das vezes que veio, ela não veio realmente para buscar o Senhor. Ele veio para satisfazer o seu ego, para satisfazer um capricho. E é preciso que o povo de Deus esteja informado dessas questões. Assim também como o povo de Deus, como cristão, ele pode se render aos
encantos dos que estão lá fora. Ele pode se render. Nós temos visto vários exemplos acontecerem. Então os samaritanos buscaram esse aparentamento, né? Mas alguns entenderam muito bem a mensagem do inimigo e de rápida percepção rechaçaram, né? Rechaçaram aquele episódio. Os samaritanos tornaram-se inimigos. Então há uma declaração, né? Eles não conseguiram se aparentar como gostariam, e então eles se tornam inimigos, né? Tornaram-se realmente inimigos dos judeus, tá certo? Os samaritanos, eles imaginaram que se conseguissem associar aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes, né? Quando os judeus não aceitaram nada, né? Então eles queriam realmente se aproximar do rei. E ao se aproximar do rei, o caminho era se aproximar dos judeus. Aproximando-se dos judeus, se aproximariam dos judeus. Os judeus só seriam uma escada para que eles pudessem subir, digamos assim, naquela escala social de aproximação com o rei Ciro. Mas, infelizmente, graças a Deus, eles não conseguiram êxito naquela investida. Então declararam guerra mesmo, né? Declararam guerra e então fizeram cartas, né? Enviaram aí aos monarcas da região, e alguns que eram inimigos dos outros se digamos assim, ficaram amigos e investiram todo o seu poderio contra os judeus, e realmente o templo ficou parado, a construção do templo parou, houve um embargo, aquela obra foi embargada com ordem mesmo do rei, por conta que aqueles samaritanos construíram uma retórica para o rei, né? E então aquela obra foi embargada. 15 anos, de 15 a 18 anos, aquela obra ficou parada, tá certo? Porque os samaritanos, eles falharam, mas não desistiram e tiveram aí êxito momentaneamente. Então os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar aos judeus, gozariam dos mesmos prestígios que estes. O ponto de número 3 aqui, meus queridos e amados irmãos, retornando do cativeiro. Vamos aprender aqui um pouco sobre o retorno do cativeiro, né? Israel separou-se do mal. Israel separou-se do mal. Toda a história de retorno do cativeiro, nós temos dois cativeiros. Nós temos o cativeiro que aconteceu lá no Egito, e temos o cativeiro babilônico. No cativeiro lá do Egito, como falei aqui anteriormente, os judeus, eles levaram consigo aquele povo que não eram judeus, e não era israelita, né? Não existia judeu, era israelita, né? Israel saiu e muita gente pegou carona. Aquela carona daquelas nações foi maléfica, não trouxe nenhum benefício para Israel, nenhum benefício em números, nenhum benefício espiritual, não teve benefício espiritual, muito pelo contrário, teve prejuízo. Vejamos aqui, quando Josué se preparou para passar o Jordão, Deus então pediu que Josué fizesse a santificação do povo. O povo foi santificado, o povo foi limpo pela palavra, né? E o povo venceu, né? O povo passou pelo Jordão, o povo já estava dentro da terra prometida, né? Quando o povo acampou do outro lado do Jordão, ali já começa a terra prometida. O povo circuncidou-se, passou pelo Jordão,
O povo viu a grande cidade de Jericó. O povo lutou? Não. Foi Deus que derrubou os muros de Jericó. Os arqueólogos provam, né? Recentemente eu vi um documentário e um arqueólogo falando que encontraram os muros daquela cidade, e os muros daquela cidade, eles simplesmente implodiram. Irmão, o que é isso? Eles afundaram. Alguém diz, foi um terremoto. O arqueólogo diz, não, aqui não há indício que seja um terremoto. É como se a terra cedeu. A terra cedeu e aquela cidade ficou desprotegida, e os israelitas então entraram e a conquistaram, né? E a conquistaram. Deus trabalhando pelo povo, porque o povo estava santificado. Mas na frente eles vão encontrar uma cidadezinha pequenininha. Uma cidade pequena que talvez muitos israelitas pensou, se Jericó caiu, a cidade de Ai é para nós, a gente vai passar por cima. A gente vai fazer igual um trator de esteira, né? Estou só comentando aqui, mas naquela época ele não se passava pela cabeça dele. Mas é como se alguém dissesse, a gente vai passar com os nossos carros sobre essa cidade. Achava que aquela cidade, pelo fato de ser pequena, poderia ser facilmente destruída. Porque havia uma ordem de Deus. Lá em Jericó você vai conquistar aquilo que não for do agrado de Deus, é para queimar aquilo ali. Não se agrada não. Tinha uma capa. Olha a capa babilônica, né? Tem aí Acã que vai prejudicar o povo, né? Quando se faz uma análise da vida de Acã, percebe-se a influência dele, o mal que ele está fazendo no meio do povo, tá certo? Se ele tivesse ficado no Egito, era melhor para... Se ele tivesse ficado lá no Egito, era melhor para o povo de Deus. Se Acã não tivesse vindo, era muito melhor para o povo de Deus. Se os murmuradores não tivessem vindo, era muito melhor para o povo de Deus. Aprenda isto, né? Vamos acolher, vamos abraçar. A gente abraça, a gente acolhe. Tenha discernimento espiritual. Tenha discernimento espiritual. Nosso pastor Silas, é uma pessoa que consegue, né, fazer um discernimento espiritual. Muitas pessoas chegam na casa pastoral e contam uma história e contam outra, e o pastor consegue, com a graça do Espírito Santo, fazer essa distinção espiritual. O anjo do Senhor apareceu a Josué, né, um episódio conhecido de todos nós, e Josué então santificou o povo, né, o lugar, tudo estava ali santificado, né? Mas e a derrota que houve, né? Então o Senhor fez uma revelação para Josué, né? Josué não conseguiu derrotar aquela pequena cidade de Ai. E o Senhor revelou que havia, né, pecado, havia ali no meio do povo, Israel estava em pecado, né? Não poderia sustentar, né? Israel não iria prevalecer enquanto estivesse em pecado. Então, o pecado é revelado ali para Josué, que tira o pecado, né? Afasta aquele homem, sua família, que estava envolvido naquele pecado. Então, Israel prossegue com a sua jornada. Então, Israel, ele foi derrotado, como os irmãos bem sabem, né? A cidade de Ai. E Deus exige novamente que eles se consertem, tá certo? Então isso era uma lição que com certeza Esdras e Neemias, conhecedores da palavra de Deus, né, não iriam cometer esse erro, né? Eles não iriam cometer esse erro que Josué cometeu, que Moisés permitiu, né? Porque era uma situação totalmente diferente, mas serviu de lição. Uma lição que eles não iriam repetir. Aquela geração tombou ali no deserto. Devemos manter uma vida de separação do mal,
certo? O cristão, ele deve manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos, tá certo, meus queridos e amados irmãos? Os judeus, eles aprenderam esta lição. O cativeiro babilônico, ele ensinou muitas coisas aos judeus, tá certo? Lá na Babilônia, eles desenvolveu-se o Sinédrio, né? O Sinédrio, logo ao chegar em Jerusalém, foi instalado o Sinédrio, mas a célula dele foi lá na Babilônia. A princípio era um grupo de sacerdotes, de pessoas comprometidas com a palavra. Posteriormente eles vão se transformar nos fariseus, né? Aquilo que o Senhor começa a, digamos assim, rejeitar, aquele farisaísmo, aquele faz de conta, tá certo? Lá na Babilônia, aquele povo foi curado da sua idolatria. Você não vê um judeu idólatra, né? Você não vê um judeu idólatra. Judeu genuíno, ele não é idólatra. Alguns judeus que tem aí se aparentaram com outras pessoas de outras nações, esses infelizmente se corromperam e são idólatras e feiticeiros e outras coisas mais, que são práticas que a palavra de Deus ela condena. A Bíblia condena a feitiçaria, a Bíblia condena a idolatria, a Bíblia faz essas condenações e outras coisas mais, né? Então os judeus, eles foram curados, pelo menos desta doença, tá certo? Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos, né? E os samaritanos, quando o Senhor Jesus esteve entre nós, tem aquele episódio. Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana. Havia um costume na época de judeu não se comunicar com o samaritano. Lá da época de Neemias. E Jesus, então, amados irmãos, ele abre o coração daquela mulher com o genuíno evangelho. Aquela mulher havia sido ensinada erroneamente. O sacerdote que havia ensinado os ancestrais daquela mulher não ensinaram a palavra como ela é. Então veja bem como é importante nós termos bons ensinadores da palavra. Se o povo não for ensinado, o povo se corrompe. A palavra de Deus diz: meu povo sofre por falta de entendimento. Se o povo não for bem ensinado, o povo vai pecar. O povo vai fazer coisa que não deve. Pensa estar fazendo a coisa certa, mas não está. Acha que aquele caminho é um caminho de vida, mas na realidade é um caminho de morte. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem vai a vida, mas na realidade é a morte. A ajuda que os samaritanos queriam dar, se fosse nos dias de hoje, eu acho que muitas pessoas aceitavam. Eu quero dizer que Deus não está interessado em quantidades. Deus está interessado em qualidades. Não estou aqui querendo dizer também que é só um pequeno grupo que vai alcançar a salvação. Não. A Bíblia diz que João viu uma multidão. Uma multidão. Mas esta multidão, ela tem que passar por um processo do novo nascimento. Novo nascimento. E tem que ser ensinada por pessoas que realmente conheçam a palavra. Porque nem tudo é flores. Nem tudo é flores. O cristão, ele goza de bênçãos espirituais, de bênçãos em todas as áreas da sua vida, mas ele também tem aflições. O Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições. Aqueles samaritanos invejavam o modo de vida dos judeus, o privilégio que aquele povo tinha, o acesso que eles tinham ao rei. E nos dias de hoje isso acontece também. Isso acontece. Então os samaritanos tiveram essa separação, né? Desde os tempos
de Neemias. Jesus disse mesmo para aquela mulher que o lugar que se deveria adorar, aliás, a mulher disse para Jesus: Senhor, eu conheço que a lei diz que o lugar que se deve adorar é lá em Jerusalém. E o Senhor Jesus pegou isso para ela, né? Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito e em verdade. Jesus estava dizendo que nem em Samaria e que nem lá em Jerusalém não havia as pessoas que estavam, ou seja, o território onde elas estavam não lhes assegurava que elas adoravam a Deus, nem os judeus e nem os samaritanos. Deus estava em busca daqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. E ela conhecia, ela demonstrou conhecer as Escrituras. Ela demonstrou conhecer. Então, a Bíblia mostra exemplos, né, de servos de Deus, né, que duvidaram se realmente valia a pena, né, manter a linha de separação do mal. Eu quero dizer para você que vale a pena sofrer por Cristo. Vale a pena. A Bíblia diz que nunca o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou à mente humana aquilo que Deus tem preparado para os seus. Deus tem algo grandioso para você. As adversidades da vida, elas não podem ofuscar a glória que está por vir. Asaf era o servo de Deus. Asaf, se você ler o Salmo 73, eu aconselho que você leia o Salmo 73, você vai deslumbrar-se, vai entender, né, o desespero desse homem e também vai ver a clareza que ele faz no final, porque começou a olhar o bem-estar do ímpio. Por que o ímpio prospera? Por que o ímpio não fica nem doente? Nós estamos vivendo em tempo de pandemia. Talvez você seja um que diga assim: se meu parente tivesse recebido o mesmo tratamento que fulano, que tinha dinheiro, que foi no hospital, que conseguiu salvar, que tinha respirador, que não tinha isso, aquilo, outro, você começa talvez a se indagar dessa maneira. Mas o Asaf também pensou dessa maneira. Asaf diz: o ímpio vai morrer, ele não se preocupa com enfermidade, ele vai morrer, todo mundo ainda vai pro velório dele. O pobre morre, ninguém nem vai nem no velório, não tem lembrança, não tem nada, é aquela coisa. O rico é diferente. Asaf observava isto, né? Aqueles funerais, certamente da época dele, daquelas pessoas que eram importantes, mas ele diz: quando eu entrei na casa de Deus, eu entendi o fim delas, né? Então ele diz que na verdade, né, tenho purificado em vão meu coração. Então ele está aqui tendo assim algumas pessoas chamam de síndrome de Asaf, uma inveja de Asaf, né? Mas ele até entende que aquelas pessoas, o fim dela é muito triste, né? Aquelas pessoas vão morrer e elas certamente não retornarão da vida eterna e terão uma vida de condenação. E Asaf vai entender isso. Malaquias também respondeu ao povo, porque o povo nos dias de Malaquias, o povo também dizia-se, né, que em vão tinham servido ao Senhor, inútil tinham servido ao Senhor, tá certo? E Malaquias diz que há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Ou seja, Deus tem algo precioso para nós. Naquele dia haverá de se manifestar aquilo que realmente nós somos, certo? Deus vai manifestar aquilo que está reservado para aquele dia. Ali ele vai fazer a distinção
entre as ovelhas e os bodes. Para alguns ele vai dizer: apartai-vos de mim. Para outros ele vai dizer: sejam bem-vindos, porque o que está aqui foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. É algo grandioso que o crente ele deve almejar as coisas do céu. Devemos almejar as coisas do céu. Obviamente que temos compromissos aqui na terra, temos valores aqui na terra, temos algo a construir aqui na terra. Não vamos menosprezar tudo, né? Mas o nosso alvo é o céu. Nosso terceiro subponto diz que devemos viver conforme a vontade do Senhor, né? O apóstolo Pedro, ele nos diz aqui que devemos aproveitar a nossa vida, a nossa permanência aqui no planeta Terra, posso dizer assim, a nossa permanência aqui nesse planeta, para que possamos viver uma vida em que glorifiquemos o nome do Senhor, né? Aproveitar o tempo que nos resta. Eu não sei quantos anos você tem, né? Mas o tempo que nos resta, porque o nosso tempo aqui ele é pequeno, é curto. Devemos aproveitar esse tempo para servir o Senhor, para agradar o Senhor, fugirmos das concupiscências do mundo. Porque isto, ele diz, o apóstolo Paulo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo. O Senhor tem esta vontade de nos santificar. Cabe a nós cedermos ao Espírito do Senhor. Bênçãos acompanhe os que vivem conforme a palavra de Deus. Deus, ele garante a todos uma vitória contra os ataques do inimigo. Bênçãos acompanham. O crescimento espiritual está garantido. Plena liberdade de atuar na vida espiritual. Liberdade em Cristo. O crente, ele deve primar pela sua liberdade, porque ele não está mais atado, marietado, algemado pelas amarras do pecado. Cristo vos libertou. E quando Cristo nos liberta, nós não podemos pegar um jugo desigual. Não podemos nos aparentarmos, porque estaremos fadados a termos um jugo desigual. É importante isso. Importantíssimo. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele tem plena liberdade para atuar na nossa vida, usando a cada um de nós, né? Então, concluindo aqui a nossa lição, devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Deve ser este o nosso compromisso. Nós agradecemos a todos os irmãos e vamos orar em nome de Jesus. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai, pela vida de todos os teus filhos. Abençoa, meu Pai, nos dá a condição, ó Pai, de colocarmos em prática, Senhor, a palavra que foi lida, que foi observada nesse momento. Deus de eterna bondade, pois é isso que te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus possa estar com
todo o seu povo em toda a face da terra, pois é isso que te peço, te agradeço. E graças a Deus. Cumprimente aí o seu irmão, onde você estiver, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E esperamos que em breve estejamos todos reunidos nas igrejas, orando e cultuando e aprendendo a respeito do nosso Deus. Amém e graças a Deus.